Abram comigo Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Amém? Romanos 12, 2 diz: E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O início dessa passagem, Paulo diz para não se conformar com esse mundo. Infelizmente, diariamente, nós estamos sendo confrontados pelo mundo. O inferno tem se levantado diariamente para destruir casamentos, destruir famílias, destruir seus filhos. E destruir até a própria igreja. Antes, o inferno ele agia de forma ali mais cautelosa. Nos desenhos, eles agiam de forma subliminar. Só que hoje o inferno, ele está agindo deliberadamente. Ele está agindo de forma escancarada, para todos verem, não é verdade? Por isso que nós estamos em guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. E você não pode achar que essa guerra, você não faz parte dessa guerra. Ah, essa guerra não é minha. É sim. Você tem função nessa guerra. Nós, como cristãos, não podemos negligenciar a nossa função nessa guerra. Não podemos. Nós precisamos nos posicionar em que lado nós estamos nessa batalha. Cadê os servos do Senhor que foram levantados para fazer a diferença nessa nação? Cadê os servos do Senhor que foram chamados para ministrar a próxima geração? Cadê os servos do Senhor que foram levantados para levar o poder e o amor dele, o amor de Deus? Infelizmente, muitos cristãos estão abandonando o seu chamado. Estão desertando em pleno combate. Jesus Cristo nunca falou que seria fácil essa batalha, não é verdade? Mas só que essa batalha, ela já foi vencida. Essa batalha já foi vencida na cruz. O que nós temos que fazer é o quê? Permanecer no combate. Permanecer combatendo. Amém? Vejo muitos soldados desertando. Desertando assim, soldados que foram levantados por Deus, com propósito, que já serviram a casa do Senhor, e hoje estão afastados, penduraram a botina. O pessoal não fala no futebol é pendurar a chuteira, mas no Senhor aqui é pendurar a botina. Muitos estão pendurando o quê? A botina. Só que a guerra não acabou. Estamos vivendo um período mais crítico da guerra. Amém? Desertar é deixar a tropa sem autorização do seu comandante. Isso que significa a palavra desertar. Um desertor, ele não tem aliança com o comandante. E muito menos ele conhece a causa da luta. Muito menos ele conhece por que ele está lutando. Ele conhece muito pouco o seu comandante. Você sabe quem é o nosso comandante? Você sabe por quem nós estamos lutando? Irmão, o nosso comandante é o Senhor Jesus Cristo. O nosso comandante é o Senhor dos exércitos. O nosso comandante, ele é o Rei da glória e ele que está por vir. Amém? Não dá para a gente abandonar o nosso comandante nesse período. Está na hora de a gente ir para cima. Amém? A nossa luta, a luta que nós estamos enfrentando não é uma luta
contra carne e sangue. Muita gente está lutando contra as pessoas. Eu vejo muito isso acontecendo, lutas entre pessoas. Só que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades e todas as forças espirituais do mal. Igreja, o amor de Deus nos alcançou, não porque somos merecedores disso, é porque Deus, Ele é misericordioso, é porque Ele ama almas, e o amor dele é imensurável por vidas, amém? Não é porque nós somos melhores que os outros, porque nós não somos melhores que os outros. Nós só fizemos o seguinte, nós só abrimos a porta. Nós só abrimos a porta para ele entrar, para ele acertar a casa. Mas nós não somos merecedores. Ele veio nós recebemos apenas a misericórdia de Deus. Nós não somos melhores que os outros. Amém? Não há amor igual ao amor de Deus, porque o amor dele é imensurável, como eu falei. Não há amor mais largo e profundo que o amor de Deus, porque ele olha para todas as vidas e ele deixa as 99 ovelhas atrás de uma ovelha. Nosso Deus é um amor, é um Pai amoroso, que Ele quer acolher vidas, quer acolher. E a função da nossa guerra, a nossa missão como cristão, é levar esse amor. O amor que excede todo o entendimento humano. Amém? Essa é a nossa função. Levar o amor de Deus. Alargar as estacas do reino é você levar o amor. Amor a toda criatura. Nós não devemos levar o juízo de Deus. Eu vejo muitos cristãos tentando levar o juízo. Mas só que nós não temos a função de levar o juízo de Deus. Porque só quem é capaz de levar o juízo de Deus é o próprio Deus. A nossa função é uma só. Levar o amor. Levar o amor a toda criatura. Jesus, ele suportou toda dor e sofrimento de braços abertos na cruz. Não é verdade? Para quê? Para acolher os que já estão mortos. Para acolher os perdidos. E para o quê? Levar a vida eterna. E levar também o poder da transformação. E é isso que nós temos que fazer. Tomar a nossa cruz não é sofrer. É estar com os braços abertos para a gente receber o seu irmão. Mesmo que às vezes você possa ser doloroso para você dar um abraço porque você tem uma mágoa com aquela pessoa, você não liberou perdão. Mas Deus, Ele nos convida a tomar a nossa cruz para levar o amor dEle. Levar o amor dEle a toda criatura. Amém? E isso, por mais que seja difícil e dolorido. Muitos cristãos, em vez de levar o amor, estão querendo levar o juízo de Deus. Só que o juízo de Deus, em vez de levar o juízo de Deus, porque eles não são capazes, nós não somos capazes de levar o juízo, eles acabam levando o julgo e a acusação. A palavra diz, em Apocalipse 12, 10 a 11, o papel do diabo, né? O papel do diabo de acusar. Apocalipse 12, de 10 a 11, diz o seguinte: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado. Eu já percebi muito isso, porque quando eu me casei, quando eu casei com minha esposa, eu era muito bagunceiro. E ainda sou, mas sou menos ainda. Deixava minhas coisas jogadas e tal.
E minha esposa falava e não dava nada. Mas quando ela começou a orar por mim, a jejuar, a colocar em oração isso, o Espírito Santo que foi me confrontando. Porque às vezes a gente tenta convencer as pessoas do erro. E aquela pessoa sabe do erro. Ela sabe que se drogar faz mal para a saúde dela. Mas o convencimento disso é através do Espírito Santo. Amém? Só o Espírito Santo que é capaz de convencer o homem do pecado. Amém? E é interessante o seguinte, que o nosso papel é levar o amor de Deus. Mas com o amor de Deus, outras coisas vêm junto. O poder de Deus vem junto com o amor. E o poder de Deus, ele é muito grande. Ele é capaz de salvar, restituir coisas que foram roubadas pelo diabo, libertar do pecado, sarar, curar e muitas outras coisas que o poder de Deus é capaz. Então a nossa função é essa, levar o amor de Deus. Porque quando nós levamos o amor de Deus, Deus nos derrama sobre nós autoridade. Autoridade para pregar o evangelho, pisar em serpentes e escorpiões e levar a cura, restituição, salvação. Amém? É isso que nós temos que fazer. Em Romanos 12, 2, Paulo diz que não nos conformamos com esse mundo, porém nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O que Paulo está dizendo aqui é que não adianta você não se conformar com esse mundo e não ter sua mente transformada. Muitos cristãos não se conformam com esse mundo, mas não vivem em santidade, não têm uma vida de adoração com o Senhor, amém? Não buscam o Senhor, ou seja, não tiveram ainda sua mente transformada. Homens e mulheres que têm a sua mente transformada e renovada no Senhor, constituem famílias fortes, famílias firmadas na rocha, que cada um entende o seu propósito. Os maridos, eles são pastores da sua casa, ministram aos seus filhos, amam a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a esposa, elas são auxiliadores no lar, são intercessores no próprio lar, amém? E os filhos, eles enxergam os seus pais como referência de homem, de Deus e mulher de Deus. Por quê? Porque os pais, eles passam tempo com os filhos. E uma outra coisa que o inimigo tem nos roubado é isso, dentro da igreja, é tempo de comunhão entre pais e filhos. Porque filhos, como eu falei aqui, são heranças do Senhor. Não tem como você delegar a função de pai para escola. E geralmente, quase sempre, as crianças, elas enxergam, quando você tem tempo com seu filho quer te imitar. Seu filho quer vestir a mesma roupa que você veste, porque ele te vê, te enxerga como uma referência. Uma vez, eu estava ministrando uma vida, uma criança quase adolescente, na igreja, ou no ministério infantil, que os seus pais estavam passando por divórcio. E aí eu comecei falando o seguinte: olha só, eu vou orar pelos seus pais, para que Deus restaure. Aí sabe o que a criança me disse? Não precisa não, tio. Eu falei, mas por que não precisa não? Quando eles estão juntos, eles só brigam. Forte, muito forte isso. Eu prefiro eles separados. A criança, ela prefere ter a paz e a ausência de um dos pais. Olha como o inferno é sujo. Olha como que o inferno é ruim. Isso dói. E isso tem que doer em cada um. Porque tem muitos cristãos que não se conformam com esse mundo, mas se conformam com a separação.
se conformam com tantas outras coisas, não é verdade? Por isso na palavra diz que não nos conformais, porém, tenha sua mente transformada e renovada no Senhor. Amém? Bem, agora mas o que seria essa transformação? Quais seriam os passos para a transformação da nossa mente e a renovação da nossa mente? Amém? Agora que vai começar a me... Êxodo 3, 4 a 6, por favor. Amém? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegas para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Nessa passagem, Moisés tinha fugido do Egito, por ter matado um egípcio que estava açoitando um hebreu. E ele estava vivendo bem distante do Egito. E Moisés, quando estava no Egito, ele vivia dentro do palácio. Ele tinha acesso a todas as riquezas do Egito, a todos aqueles manjares. E a cultura do Egito era a sua cultura. Só que com o tempo, Moisés ele começou a perceber que aquele não era o lugar dele. Aquilo tudo que ele estava vivendo era uma ilusão. E Deus foi tocando no coração dele. E ele começou a falar: não, a única coisa que eu sei é que eu estou no lugar errado. Muitas pessoas no mundo, depois de uma noitada, se sentem assim, vazias. Eles curtem aquele momento, mas depois elas percebem que aquilo tudo ali era ilusão, que elas foram usadas. Elas se sentem mal, elas se sentem escravas daquela situação. E uma grande tristeza invade no coração dela. Não é verdade? E essas pessoas só se sentem isso porque Deus está querendo aproximar. Deus está querendo chegar nessas vidas. Amém? E elas começam a entender que o lugar que elas estão não é o lugar dela. Ela olha para a noitada: não, olha só, isso aqui não me pertence, não. Passa a noite com uma, com outro, e se sente mal. E fica pensando: não, Deus não quer isso para mim. Eu estou no lugar errado. Moisés, quando ele fugiu do Egito, ele olhou para cá: não, aquilo lá não me pertence, eu vou sair de lá. Fugiu do Egito. Só que, quando ele saiu do Egito, muitas feridas ainda tinha dentro dele. Muitas feridas com o mundo tinha dentro dele. Então, o primeiro passo para a transformação da mente é você entender que o mundo não é o seu lugar. Ou seja, você não faz parte do Egito. Você não faz parte do Egito. Nessa passagem de Êxodo, Moisés estava no monte, um monte chamado Monte Horebe, que significa deserto e sequidão. Realmente Moisés estava vivendo um período de sequidão na vida dele. Ele não sabia para onde ir, para frente ou para trás, para o lado ou para o outro. Ele só sabia onde ele não queria estar. E não queria estar onde? No Egito. Mas Moisés estava com a vida ainda paralisada, porque muitas feridas havia dentro de Moisés. E a primeira coisa que Deus pede para Moisés é fazer ele tirar as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. O tema dessa pregação é tirar as sandálias dos pés. A sandália é um acessório natural que o homem desenvolveu para proteger os pés na sua caminhada. A sandália é uma barreira física que o homem desenvolveu para proteger os seus pés do mundo. Muitas pessoas chegam à igreja,
mas se recusam a tirar as sandálias dos pés. Eles guardam as suas feridas e não querem colocar para fora. Mas para que haja transformação, para que Deus possa alcançar, para que Deus possa libertar, restituir, é necessário tirar as sandálias. Eu sei que às vezes é difícil você se expor. Só que Deus só age quando nós tiramos as nossas sandálias. E aí Ele age. E aí você vai ter uma aliança com Deus, porque você está se expondo a Deus. João 13, 1 a 8, diz o seguinte. João 13, 1 a 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, o que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Irmão, você só gera aliança com Deus quando você se expõe a Ele. Pedro ficou constrangido. Aquilo para Pedro foi ele ficou constrangido em deixar Jesus lavar os pés. Eu também ficaria constrangido. Eu acho que todos nós ficaríamos constrangidos. Jesus se abaixando e lavando nossos pés. Como assim? Você, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, lavando meus pés? Realmente é algo que constrange, não é verdade? Só que Jesus, Ele quer cuidar e tratar os lugares da nossa alma e lugares da nossa mente que nos deixam constrangidos de apresentar para Ele. Tem coisas que você não é capaz de falar com ninguém, porque você se sente constrangido. Tem situações que você viveu, que só você de pensar ou lembrar, você se sente constrangido. Mas é necessário que você permita que Jesus lave os seus pés para você voltar a caminhar, para você ter parte com Ele. Lavar os pés é um gesto de amor. É um gesto de amor de Jesus. Mas antes, nós precisamos o quê? Tirar nossas sandálias. Tirar as sandálias e mostrar onde nós pisamos, onde nos ferimos. Não é verdade? Pode ser difícil você fazer isso, mas é necessário para que haja o cuidado do Senhor. Amém? Para que Deus possa lavar os nossos pés. Amém? Em Êxodo 3, Moisés tirou as sandálias, mas ele não conhecia Deus. Ele apenas tinha ouvido falar daquele Deus. Porque Moisés, ele cresceu aonde? No Egito, com a cultura do Egito. Ele não tinha ainda a sua identidade firmada em Deus. Mas mesmo assim, Moisés, ele apresentou os seus pés para Deus, com muitas feridas geradas no Egito. Em Êxodo 3, 9 e 11, diz o seguinte: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Deus? Deus sabia tudo que Moisés já tinha passado no Egito. Mas mesmo assim, ele fez o quê? Ele pediu para que Moisés voltasse para o Egito. Às vezes as nossas situações, é porque tinha coisas ali que ele não tinha resolvido. Às vezes, Deus ele pede, quando você brigou com a sua família, brigou num relacionamento, Deus ele quer que você volte para você pedir perdão. Volte ali, porque tem alguma coisa ali que você tem que liberar ou libertar. Amém? Quando Deus chamou Moisés, é porque ele tinha um propósito ali. Um propósito para libertar o seu povo. Amém? Ter a mente transformada em Deus é você ser capaz de renunciar à sua vontade em prol de uma vontade maior que a sua. Uma vontade que dá significado à sua existência. Moisés, ele teve que renunciar. Ele teve que abrir mão e voltar para um lugar que ele nunca queria voltar. Mas ele fez porque ele renunciou. Amém? A palavra diz em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Moisés, no início, ele deu até uma vacilada ali, questionando essa chamada. Na verdade, como assim eu vou ter que voltar para o Egito? Mas ele obedeceu. Porque ele disse: quem sou eu que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Infelizmente, muitos Moisés estão morrendo dentro da igreja, porque tem medo de falar do amor dele fora da igreja. Deus ele manda para você ser cristão em todos os lugares, não apenas dentro da igreja. Amém? Porque é muito fácil você pregar o evangelho para pessoas que já são cristãos, para pessoas que dentro da igreja ou para pessoas que professam a mesma fé que a sua. Mas você ser usado por Deus para libertar alguém, não é você forçar alguma pessoa a aceitar Jesus. É você o quê? Levar o amor de Deus. Porque é o amor de Deus que faz tudo isso. O amor de Deus que restaura, restitui, e o Espírito Santo que convence do pecado. Amém? Então, queridos, nós temos uma função. Nós temos, como Moisés, como foi chamado, para levar o Evangelho. Levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Essa é a missão do cristão. E uma forma de você seguir a vontade do Senhor, de você ir, você voltar, é você confiar no Senhor. É você saber que aquela vontade é maior que a sua e confiar que o Deus está fazendo. Amém? Porque para onde você for, Deus ele está contigo. Deus ele vai estar contigo. Deus ele vai derramar autoridade sobre a sua vida. Vai derramar autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Vai derramar autoridade para você fazer a diferença. Amém? Moisés, mesmo dando aquela questionada de leve, ele voltou e obedeceu. Mas não foi fácil para Moisés. Não foi fácil para Moisés libertar aquele povo. Foi muito difícil, porque aquele povo, ele tinha ainda a cultura ainda enraizada no Egito. Às vezes Deus te manda para você fazer algo, você acha que é fácil. Ah, não, poxa, tenho orado pela minha família se converter há anos. Mas continue. Continue. Amém? Porque Deus ele vai fazer. A palavra garante. Amém? Irmãos, quando Deus comissiona, Ele lava os nossos pés, Ele trata as nossas feridas, e Ele nos dá sandálias novas, com um novo significado. Em Marcos
em Romanos 10, 15 diz o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Deus está levantando uma geração com uma mente transformada e renovada no Senhor, capaz de renunciar às suas vontades em prol de uma vontade maior. Amém? E estamos vivendo um momento de guerra, e por isso Deus está levantando uma geração capaz de permanecer combatendo, capaz de permanecer na fronte de batalha, porque nós estamos realmente em guerra. Teve um momento na Bíblia em que Deus pede para tirar as sandálias novamente, que é em Josué. E é interessante que nesse momento, foi um momento no campo de batalha. Josué 5, 13 e 15. Vamos lá. E sucedeu-se que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que não se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os seus sapatos, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É interessante aqui que a primeira atitude de Josué foi qual? Se prostrar. Se prostrar e adorar ao Deus. Que foi uma atitude bem diferente de Moisés. Isso porque Josué já tinha um relacionamento com aquele Deus. Ele já conhecia o poder do eu sou. Amém? Então ele tirou as sandálias na hora, para mostrar que ele era servo daquele Deus. Mas Josué, ele já caminhava com as sandálias certas nos pés dele. Obrigado. Mas ele não queria dar nenhum passo com aquelas sandálias sem a direção de Deus, sem ter certeza para onde que ele está andando. Não adianta você ter teus pés tratados por Cristo, tirar as sandálias, ter os pés tratados por Cristo, receber uma sandália nova, a sandália de preparação do Evangelho, e caminhar sem a direção de Deus, caminhar sem saber para onde você vai. Não, estou indo porque eu acho que Deus está mandando. Não, você tem que ouvir o Senhor. E isso, a primeira coisa que Josué fez, ele fez o quê? Prostrar a Deus, adorar a Deus. Adorou, tirou aquelas sandálias, mostrando servidão ao Senhor. Porque Josué já caminhava com as sandálias certas. Ele só estava ali para quê? Receber a direção e a confirmação do que Deus estava querendo. Josué 6, de 2 a 5, diz o seguinte. Josué 6, 2 a 5. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando prolongamente as buzinas de carneiro, ouvindo vós os seus unidos, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente.
Irmãos, nessa passagem, as palavras 6 dias e 7 dias têm a mesma raiz que utilizada em Gênesis, remetendo à criação do mundo. O que Deus me falou nessa passagem é que quando esperamos a direção de Deus para marchar para o combate, algo está sendo criado, algo está sendo gerado que nós não podemos enxergar. Amém? E o exército do Senhor, ele vai adiante. Um exército de anjos vai à frente. E essa vitória, ela é gerada antes mesmo da nossa luta física. Em Gênesis 2, 1 ao 3, diz o seguinte: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, eu nunca tinha percebido nessa passagem essa palavra de Gênesis 2:1, exército. Porque ele nunca falou em criação de exército antes. Mas interessante que em Gênesis 2:1 ele fala o seguinte: exército. Ele fala o quê? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados ou acabados. Deus, quando tocou isso no meu coração, eu percebi o seguinte, que essa palavra, quando eu fui atrás, ela tem a mesma raiz grega, utilizada na passagem de Josué, príncipe do exército do Senhor, que é a palavra grega tissabá, exército, tropa que vai adiante, exército dos anjos. Então, meu irmão, a nossa vitória, ela é gerada em Deus, como foi feito na criação. Aquele povo que foi para a guerra, no 7º dia, lá com Josué, ele já estava descansando no Senhor, descansando a sua vitória. Porque a vitória já tinha sido gerada em Deus. Porque quando Deus vai ali à frente, Ele manda os seus anjos à frente, Ele é capaz de derrubar muros. Muros que impedem a gente acessar as nossas bênçãos. Deus me falou, me tocou no meu coração sobre isso. Essa palavra de tirar as sandálias. Porque quando a gente tira as sandálias dos nossos pés, nós nos submetemos a Deus. Nós nos expomos ao Senhor, para que tenhamos os nossos pés o quê? Tratados. Nossas feridas tratadas. E assim nós possamos receber sandálias novas. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, com essas sandálias novas nos nossos pés, para levar a palavra do Senhor, nós precisamos receber a direção do Senhor, como Josué fez. Não adianta caminhando sem saber a direção certa. Por mais que às vezes possa ser estranho, porque no mundo, quando você anda em círculo, é que você está perdido, não é verdade? Quando você fala, não, eu estou andando em círculos, mas aquele povo ali estava andando em círculos também. Aquele povo estava andando em círculos, mas algo estava sendo gerado. Uma vitória já estava sendo gerada, porque os anjos do Senhor estavam na frente. Como a criação do mundo, a vitória estava sendo gerada, criada, trazida à existência. Amém? Muros estavam sendo derrubados. Então, irmãos, nós precisamos tirar as sandálias para ouvir o que o Senhor tem para cada um aqui nessa casa. E marchar quando for necessário. Porque se for necessário você renunciar a algo, para você continuar marchando, renuncie. Amém? Porque quando Deus manda você andar em círculos, por mais que pareça loucura, Deus está criando algo. Deus está gerando algo na sua vida. Deus está derrubando muros que impediam você alcançar bênçãos. Igreja,
Fechem os seus olhos. Amém. Curvam suas cabeças que a gente vai. Estamos em guerra, igreja. E essa guerra é uma guerra espiritual. E nessa guerra nós não podemos negligenciar nossas funções aqui. Não tem como você servir a dois senhores nessa guerra. E ano de Shemitah é ano em que o comandante passa a revista na tropa. É ano que o comandante da tropa, o rei dos reis, nos visita para ver como você anda. Como você está afastado. E nessa manhã, Ele está aqui presente. Ele está aqui nesse lugar porque Ele quer cuidar de você. Ele quer que você tire as sandálias dos seus pés. Por mais que seja difícil que você faça isso, por mais que seja constrangedor, você precisa se abrir. Você precisa deixar que Deus entre na sua vida. Porque só Ele é capaz de transformar. E se você não tirar as sandálias dos seus pés, Ele não é capaz de transformar a sua vida. Porque você não terá aliança com esse Deus. Orei, bararei, serei, barararei, sei, arabarei. Ora, bararei, sei, erei, bararei. Pai, ó Senhor, eu quero orar aqui por essas vidas, Senhor. Quero orar por eles, Senhor. Que o Senhor possa estar quebrantando os corações, Senhor. Os corações da nossa igreja, Pai. Das pessoas que também estão assistindo esse culto de forma remota, Senhor. Que eles possam tirar as sandálias dos seus pés. Que eles possam abrir, mostrar aonde que eles precisam ser tratados. Porque o Senhor é um Deus que nos acolhe. O Senhor é um Deus que cuida dos nossos pés, que lava os nossos pés, trata as nossas feridas, Senhor. Harabararei, serei bararei. Orabararei. Santo, santo é o seu nome, Pai. Santo, santo é o seu nome, Pai. Eu gostaria de fazer uma oração. E essa primeira oração é para os perdidos, para as pessoas que entraram nesse lugar pela primeira vez, ou que ainda se sente perdido, ainda não se alistaram nesse combate, não tem ainda o seu comandante como o nosso Salvador. Essa manhã é manhã de alistamento, é manhã de entrega, é manhã de posicionamento. Ora, bararei, serei bararei. Se você ainda não tem Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador, como o Rei dos Reis, como seu comandante, levanta a sua mão. Levanta a sua mão onde você estiver. Santo, santo, santo. Eu vou te convidar a você fazer uma oração comigo. Amém? Pai. Eu reconheço o Senhor. Como meu Salvador. Como meu comandante. Eu estou aqui para servir a Ti. Como servo fiel. Para fazer diferença nessa terra. Para levar a sua palavra. Para levar o seu amor. E para levar o seu poder. Pai, me escreva. No nome, meu nome, no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. A segunda oração que eu quero fazer essa manhã é para você ainda que está perdido, que você ainda não entendeu ainda qual é a sua chamada. Você não entende para onde ainda que você tem que ir,
para qual lugar que você tem que estar. E você precisa de uma direção do Senhor. Você precisa de uma direção. Mesmo se for necessário você caminhar, dar voltas em círculos, mas se for a vontade do Senhor, você vai fazer. Essas pessoas que estão aguardando a voz do Senhor para uma direção. Levanta a sua mão, se você precisa de uma oração de direcionamento nesse combate. Pai, eu quero orar agora, Senhor, para essas mãos que estão levantadas, Senhor, que estão aguardando o direcionamento de Seu, Pai, que elas estão aqui, Senhor, te adorando, como Josué fez, prostrando e adorando. Eles estão adorando a Ti, Senhor, eles estão adorando a Ti, eles tiraram a sandália dos seus pés, e eles estão aguardando a Sua voz, Pai. Pai, que nessa manhã o Senhor possa estar direcionando, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar falando com essas vidas, Senhor, para que o Senhor possa dar um direcionamento, como que eles têm que caminhar, como que eles devem agir em certas situações, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu coloco essas vidas nas Suas mãos, Senhor. Eu coloco a vida de cada um aqui nessa manhã nas Suas mãos, Senhor. Que haja um renovo, Pai. Que haja um óleo novo sobre a cabeça de cada um aqui, Pai. Que pessoas possam aqui servir a Ti como soldados fiéis a Ti, Senhor. Fiéis a Ti. Que não desertem, não abandonam o combate em pleno combate, Senhor. No nome de Jesus, amém. Igreja, vamos aproveitar esse momento aqui também para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para você continuar essa entrega aqui. Tira esse tempo para você louvar o Senhor. Abra o seu coração de forma genuína. Deixa o amor de Deus invadir o seu coração. Amém?